Lucas capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler então, e lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e levaram até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem para baixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Santo Espírito, essa é a tua palavra, nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor fale conosco por meio dela, mais do que o Senhor já tem falado. Que o Senhor nos edifique, nos exorte, que o Senhor nos dê ânimo, alegria, vida, que o Senhor santifique o teu nome em nós, Senhor, e que o Senhor seja glorificado com o propósito cumprido da tua palavra, o propósito para o qual o Senhor a enviou aos nossos corações. É em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Então aqui, esse é um texto muito marcante, pelo menos para mim, quando nós começamos a pensar nessa diferença entre religião e evangelho. Porque Jesus sai do batismo, vai para a tentação, e logo em seguida, depois de fazer algumas curas, esse é o primeiro embate dele com a religião de fato. O que ele faz? Ele se dirige a uma sinagoga. E está tudo correndo normal. E de repente, chega no momento dele, porque você levantava e ia fazer uma leitura e cai para ele o livro do profeta Isaías. E ele então começa a recitar o que está escrito. E ele então começa a dizer: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Este é um texto messiânico que apontava para o Messias. Todos na sinagoga entendiam aquilo ali. O Senhor me ungiu, e ele vai dizer ele está dizendo assim: eu sou um ungido, eu sou o Cristo. Aí ele vai dizer sobre a sua missão: para evangelizar aos pobres, pôr em liberdade os cativos, os oprimidos, dar vista aos cegos. E ele vai terminar esse texto dizendo assim: e apresentar o ano aceitável do Senhor. E ele, nessa leitura, ele omite, pelo menos é o que está narrado aqui no livro de Lucas, a continuação do texto, que é o dia da vingança do nosso Deus. Porque a gente vai entender que tudo que estava destinado a nós recaiu sobre ele. Também o profeta Isaías profetizou sobre isso, dizendo que ao Senhor agradou moê-lo, que todas as nossas iniquidades ele levou sobre si,
e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Jesus já começa a anunciar aqui a sua missão, para que ele veio. Ele começa a indicar que, porque existia dentro desse contexto um anseio pelo Messias. O povo de Israel aguardava o tempo inteiro o tal do Messias. E dentro desse momento, é um momento muito específico, por quê? Porque Israel está subjugada, né, ao Império Romano. Não vê a hora de ser aquela Israel que vai dominar os outros povos. Aquela Israel que vai... Aquilo que os discípulos vão perguntar: será nesse tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? Achando que o reino de Deus é a mesma coisa que o reino de Israel. Mas Jesus, sendo esse Messias aguardado, quando ele fala assim, hoje se cumpriu esta profecia, ele impacta quem está ouvindo. Porque o pessoal tinha a expectativa de que simplesmente ele ia ler o texto. Mas quando ele diz assim, olha, eu queria dizer para vocês que hoje se cumpriu esta profecia, esta escritura. Ele está dizendo assim, eu sou o Messias. Mas aí ele começa a apontar algo que iria acontecer. Ele começa a dizer, ó, vocês vão me dizer um provérbio, né? Ó, salve a ti mesmo. Aquilo que você fez lá em Cafarnaum, faz aqui no nosso meio também. Vocês vão me citar esse provérbio, com certeza. E aí ele começa a dizer que havia muitas viúvas em Israel. Mas foi uma viúva de Serepta de Sidom que Deus usou para alimentar o profeta. E havia muitos leprosos em Israel, mas foi Naamã. E aí sobre esse camarada aqui eu gostaria de falar um pouco. Mas antes de a gente partir para a leitura dessa citação de Jesus sobre Naamã, que ela é muito emblemática para a gente tentar pensar essa questão que nós temos nos proposto aqui para fazer essa diferença entre religião e evangelho. Quando ele fala isso, há uma mudança de ânimo muito brusca. O texto vai dizer que todo mundo estava maravilhado com as palavras de sabedoria que saía da boca dele. Ou certo, quando ele leu o texto de Isaías, ele começou a dizer algumas coisas, a falar sobre o texto. Pelo menos nós não temos o que ele disse, mas nós temos essa indicação no texto. Porque o texto vai dizer que todos se maravilhavam com as palavras de sabedoria que lhe saíam da boca. E espantados diziam assim, mas ele não é o filho de José? Não é o filho da Maria? Porque também essa é uma relação muito forte dentro do contexto religioso, até para os nossos dias. Nós achamos quem tem alguma coisa para nos dizer é quem é sabido, quem sabe muito, quem é culto, enfim. Deus ele não está preso a essas realidades. E essas falas podem falar muito às nossas almas. Mas a palavra de Deus ela é espírito e vida. Aquilo que impacta o nosso coração, que transforma a nossa vida, que muda a nossa maneira de pensar, não está engaiolada dentro de um processo do conhecimento. Às vezes nós podemos conhecer muito de algo, como a gente falou um pouco naquela pregação que foi feita lá na primeira, onde um mestre da lei, lá em Lucas 10, tenta colocar Jesus à prova e diz assim, mestre, o que farei para herdar o reino? Ele é um mestre da lei, ele tem todo o conhecimento, ele sabe as escrituras, ele é alguém que as pessoas param para ouvi-lo, ele é alguém muito culto do ponto de vista da religião, ele é alguém que dá o significado dos textos para as pessoas, ele é alguém que ensina, mas ele também tem uma pergunta sobre a vida, ou seja, ele quer saber como é que ele faz para ter vida. E quem só quer saber como que faz para ter vida, se bem que a sua pergunta é uma pergunta também de cunho religioso, porque toda religião está pautada no fazer, ele acha que a vida é fruto de algo que ele faça, mas contudo isso aponta para a fome da sua alma. E Jesus lhe faz uma pergunta dizendo, o que diz a lei? Como você interpreta?
Então ele dá a resposta certinha, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. E Jesus fala: é isso aí mesmo. Quer dizer, ele sabe muito, mas este saber não significa a experiência relacional com Deus. Este saber não significa muita coisa, porque nós podemos saber muito acerca de algo, mas sem ter nenhum tipo de experiência sobre isso. E as pessoas estão espantadas, porque aparentemente era um cara simples, é um rapaz de Nazaré que está vindo aí. E como é que ele pode falar essas coisas? Mas quando ele abre a boca para dizer assim, ó, havia muitas viúvas e havia muitos leprosos, e ele fala que nenhuma de Israel foi escolhido, antes foi um de Serepta e outro foi do Ciro, aí o ânimo muda ao ponto de querer matá-lo. Eu já falei isso aqui. Eles querem matar Jesus. Então, aquele contexto de admiração parte, de repente, por um momento de animosidade tal, ao ponto de querer matá-lo. E o que é isto? Senão as convicções religiosas estabelecidas, as quais Jesus quer destruir. Por que Jesus começa o seu ministério depois de sair do batismo e de ser tentado na relação com a religião de forma tão emblemática e tão forte? Porque ele está dizendo assim, ó, queridão, se vocês fossem tudo isso, Deus tinha escolhido um de vocês. Vocês não são de Israel? Vocês não são os queridinhos do Senhor? Mas Deus não escolheu nenhum de vocês, não. Deus fez como instrumento para matar a fome do profeta uma viúva lá de Serepta. É porque vocês não tinham viúva aí? Deus curou, fez alvo da sua graça Naamã, Ciro. Vocês não têm nenhum leproso aí no meio de vocês? E quando isto é colocado nu e cru diante deles, eles não podem suportar de cara Jesus. Jesus só está começando o seu ministério. Quando nós somos confrontados com Jesus, nós temos dois caminhos a tomar: ou morrer ou matar. Ou a gente morre, ou a gente mata ele. Morrer significa tudo aquilo onde a nossa vida está construída significar absolutamente nada. Não ter mais nenhum apoio para a própria vida. Imagine, aqueles homens estão dentro de um contexto onde existe milênios de uma tradição religiosa dizendo que tudo ali está certo. De repente chega um camarada aí e diz, ó, não é assim não. Então o que a gente faz? Destrói tudo? Se arrepende e curva ele? Ou vão matar ele? E às vezes nós fazemos isso na nossa vida. Muita gente aceita o Cristo da religião porque não suporta o Cristo do Evangelho. Então, é melhor a gente matar o Cristo do Evangelho, ficar com o Cristo da religião. Porque o Cristo da religião não me confronta do ponto de vista existencial, visceral, do espírito. O máximo que o Cristo do Evangelho faz é colocar uma régua e me fazer adequar nela. É criar um módulo para me medir e eu tentar me adequar a ele. Ainda que isso exija esforço sobre-humano, eu estou disposto a fazer, visto que isto também traz consigo uma ideia de glória, traz consigo uma ideia de realização, traz consigo uma ideia de autoafirmação. Mas quando eu tenho que abrir mão de tudo aquilo onde a minha vida está sustentada para dizer, olha, a minha vida é uma mentira, eu só se for pela graça, pela misericórdia de Deus, eu preciso morrer. É a fala que Paulo tem depois que ele tem a visão no caminho de Damasco e depois lá na frente quando ele vai escrever e dizer, olha, eu considerei tudo isso como perda, ou como refúgio, ou como esterco, ou como coisa de nenhum valor. Paulo teve essa atitude diante da visão do Cristo. Diante da visão do Cristo, a sua estrutura, a sua vida toda. Paulo era um jovem fantástico, tinha dupla cidadania,
era um cara que estudou em Harvard, que ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era o maior sábio do seu tempo, ele era um cara que sobrepujava em muitos da sua idade, ele era um cara que era fariseu, ele era um cara que, segundo a justiça que havia na lei, ele não tinha nenhuma repreensão a ser feita. Mas quando ele se depara com Jesus, ele diz assim: eu considerei tudo isso como um refúgio, como esterco, como nada. Ou seja, o meu chão, onde a minha vida está construída. E nós precisamos entender que quando a Bíblia vai dizer que o nosso velho homem foi com ele crucificado, o velho homem é esta construção nossa. E esta construção de nós mesmos tem uma base, tem um alicerce. E esse alicerce é o que Deus vem demolir. É por isso que quando você tem lá a visão de Daniel sobre a estátua, lá do sonho de Nabucodonosor, a pedra forjada não por mãos humanas, que vem do céu, ela dá no pé da estátua e acaba com tudo e não sobra nada. Então, é aí que o reino de Deus implode a nossa vida. Este velho homem, esta velha construção, este self mentiroso, esta maneira como nós nos vemos, como nós pensamos, como nós valorizamos, está sob júdice agora, porque tudo isso Deus crucifica. Dentro desse contexto, às vezes, porque o contexto aqui é religioso, é difícil para nós abrir mão da nossa religião, porque a nossa religião é aquilo que nos custa mais caro. Porque às vezes é onde a minha vida está sustentada, onde os meus valores, aquilo que me dá condição de me achar melhor do que o outro. De modo que acabar com isso é acabar com tudo. Essa fala de Jesus de dizer assim, destrói o templo, em 3 dias eu vou erguer a realidade que importa. Falando da ressurreição, eu falo, rapaz, destruir o templo, você está maluco? Isso aqui está a nossa vida, isso aqui está a nossa identidade, isso aqui está o nosso sentido de nação. Isso aqui é a coisa mais preciosa, isso aqui é a liga, e religião é maravilhosa para dar liga para a vida. Isso aqui é o que dá a liga para a nossa sociedade. Foi a ideia fantástica que Constantino teve depois, de transformar o evangelho também nesta argamassa para a construção do mundo. Quando nós pensamos um pouco na história, e mesmo pensando a partir da estátua de Nabucodonosor, do sonho de Nabucodonosor, onde tinha uma cabeça de ouro, peito de bronze, as pernas de ferro, os pés lá de ferro e barro. O que nós vemos a partir de 380 até 500 quando começa a ruir o império, onde Constantino tentou fazer da religião a liga. O que sobra depois do império ruído é só a argamassa, é só a religião. A única coisa que tinha autoridade depois da queda do Império Romano foi a Igreja Romana. Então nós somos ávidos em escolher como argamassa para estruturar as nossas vidas. O velho homem ama isto, a religião. E nós queremos essa religião porque eu quero um lugar firme, seguro, um lugar onde eu possa me apoiar e vejo no Evangelho um Deus que quer tirar o meu chão. Um Deus que fala assim, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu não quero isso. Eu quero segurança. Eu quero saber o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer para que eu possa analisar os riscos, para que eu possa avaliar os ganhos. Eu não quero me confiar a Deus. Eu quero ver o que eu posso aproveitar de Deus nesta relação. E é o que Jesus está fazendo aqui. Jesus está dizendo para esse povo, olha rapaz, isso daí não significa muito não, hein? Porque se fosse assim, Deus tinha escolhido um de vocês. E por que Ele não escolheu nenhum de vocês? Porque vocês não tinham viúvas, não tinham leprosos? Aliás, é interessante,
Por que ele vai escolher justamente pessoas que não têm, que a única ligação que tem com vocês é a ligação de inimigo? Como Serepta de Sidom e como os sírios. A Síria havia invadido Israel durante o período de Naamã. Entrou, tomou tudo. Naamã leva uma servinha lá e eles fazem um acordo diplomático. Ó, você fica aí na sua que a gente não arrasa demais com vocês aí. Era inimigo de Israel. Mas Deus, como é que o Senhor escolhe um inimigo e não escolhe a gente? Jesus está aqui cutucando a onça com vara curta. Ele vai fazer isso o tempo inteiro daqui para frente. Daqui para frente vocês podem perceber que ele vai começar o tempo inteiro manifestar a sua messianidade, colocando isso nas mãos das autoridades para que elas se posicionem o tempo inteiro. E elas não vão se posicionando. E Jesus vai destruindo essa estrutura religiosa, onde muitas vezes a nossa vida... E às vezes a nossa vida está construída. E às vezes nós mesmos criamos a nossa religião. Às vezes eu tinha começado um estudo novo na casa de uns amigos, e de um dia apareceu um cara lá, ele falou, não, eu já tenho a minha religião. Eu falei, qual que é a sua religião? Ele falou assim, a minha religião é não matarás. Ele falou, não vou matar, e pronto, acabou. Então, ele só desconsidera que o coração dele odeia, né? Enfim, que ele mata um monte de gente do relacionamento dele, ele nem sabe. Mas enfim, a religião é essa estrutura onde a gente constrói uma vida. Um ateu, ele é um religioso. Um ateu, ele tem que se virar com a ideia de Deus o tempo inteiro. Ele dorme com aquilo e acorda com aquilo. E ele sabe que para ele também é uma questão dogmática e de fé. Porque ele também não tem como provar que Deus não existe. Ele simplesmente crê nisso. E por isso ele sofre tanto. Mas é uma religião. Se você tirar isso dele, ele fica sem o quê? Ele fica com o quê? Se você pega hoje um homem comum, um agnóstico, que hoje está na moda o agnóstico. Né? Os caras na cabeça. Eles servem a uma ideologia, e toda ideologia é religião. Ainda que hoje não seja aquela ideologia xiita, de direita e esquerda, ou de esquerda e de direita, mas ele constrói os valores dele, ele constrói a ética dele, ele constrói os ritos dele, como ele vai viver a sua vida. E todas estas estruturas diante de Jesus são implodidas. Não tem como subsistir. Não adianta. Se você criou a religião da moral, se você criou a religião da filantropia, se você criou a religião do não matarás, não adianta nada disso. Tudo isso diante de Jesus é implodido. Então, as pessoas querem matar Jesus, Jesus corre. Mas aqui eu queria ir com vocês para 2 Reis. Capítulo 5. Pensar um pouco nessa figura de Naamã. Eu vou precisar fazer uma leitura bem longa. Todo mundo achou aí, não? 2 Reis 5, 1. Naamã, comandante do exército da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina,
que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida e de dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes, ó rei? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava que ele sairia ter comigo. Por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria as mãos sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não terias feito? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que o teu servo te seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom, para ali o adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor Javé ao teu servo. É interessante esse texto. O texto começa dizendo algo que é peculiar a todos nós, porque essa palavra lepra, ela está sempre associada nas Escrituras com o pecado. E ele começa dizendo que Naamã era um comandante de um exército, o rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor, do seu rei, e de muito conceito, porque por ele, Javé, olha que complicado aqui às vezes para nós entendermos, né? Porque o Senhor Javé tem 2 senhor aí, um senhor minúsculo, outro senhor maiúsculo. Quando o senhor minúsculo está falando do seu rei, quando está falando do senhor maiúsculo, está falando de Javé. Ele tinha muito conceito diante do seu rei, porque por meio dele, por meio de Naamã, o Senhor Javé tinha dado vitória à Síria. É um negócio que já para nós não cabe. Por quê? A Síria está lutando contra quem aqui? Contra Israel. Eles estão vindo de Israel e está trazendo um povo igual fez Nabucodonosor, que também levou o povo de Israel para a Babilônia.
E ele traz uma menina lá para poder ser empregadinha dele na casa dele. Mas é Deus quem está dando vitória por meio de Naamã. Deus está fazendo de Naamã um instrumento dele para dar vitória a um povo que nós dizemos que não é povo. Que não é povo de Deus. Mas nós precisamos lembrar que a vocação de Abraão é que em ti serão benditas quem? Todas as famílias da terra. Israel seria o quê? A luz de quem? Dos gentios. Ela para testemunhar de Deus a todo mundo. É que a religião nos faz pensar só em nós. Nós corremos esse risco, viu, meus amores? De pensar que os únicos certos somos nós, de quem está certo é a gente, de que não existe mais ninguém certo fora nós, de que se não pertence ao nosso grupo não é legal. Então, não tem nada a ver isso, viu? Acaba tendo orgulho. Né? Acaba tendo orgulho, Fer. Esse homem aqui, ele pode ser tudo isso, como eu e você. Podemos ter muito conceito apropriado diante de quem quer que seja. Mas todos nós nascemos com esta lepra. Todos nós nascemos pecadores. Nenhum de nós que vem nesse mundo. Só que é interessante que esse general, esta realidade da sua lepra, não é exposta a todos. Quem sabe é o seu rei e o pessoal da sua casa. Em casa, às vezes, é difícil a gente esconder, né? E mesmo que você cubra aquilo que é a estrutura da religião, né? Você cobrir aquilo que expõe a sua fraqueza, a sua finitude, a sua falha, você encobre aquilo. Contudo, as pessoas que te amam e que te cercam, sabe? Porque não dá para esconder o mau cheiro o tempo inteiro, né? O pecado é assim conosco. Não importa quanto prestígio, quanta vitória, não importa nada disso. A questão que nós precisamos nos atentar e que a religião despreza, porque ela acha que pecado é fazer coisinhas ou não fazer coisinhas, ela não trata pecado como uma natureza. Ela acha que pecado é o limão e não o pé de limoeiro. Ela acha que é a mexerica e não o pé de mexerica. Não. O roubar é o fruto do pecado. Eu roubo porque eu sou um ladrão. Eu não sou um ladrão porque eu roubo. Para a religião a lógica é diferente. Se você roubar, você se torna um ladrão. Por isso, se você para de roubar, você deixa de ser ladrão. Por isso, se você para de pecar, você deixa de ser pecador. Por isso que a igreja viveu durante muitos anos da sua história, como diz o José Comblan, no livro Cristão Rumo ao Século XXI, que a paranoia da igreja, ele fala dentro do contexto dele, o contexto dele é católico, ele é um padre, ele faleceu há uns 2, 3 anos atrás, achou que a grande razão da igreja existir é evitar o pecado. A grande razão da igreja existir é pregar o evangelho. Deus não... Por que Deus... Quem tinha todo o poder para evitar o pecado não evitou? Deus. Por que ele não fez isso lá? Agora nós achamos que temos que fazer uma coisa que nem Deus fez. Tem um jovem indo na balada. Aí fala, ele não vai me encontrar lá. Se ele for, o problema é dele. Estou falando de uma coisa aqui que às vezes acontece, né, no meio, mas nem vou questionar nada, só estou usando um exemplo bobo, mas esta é a estrutura da religião, é satânica, ela não considera isso. Ela não considera o homem como perverso em todo o seu ser. Ela acha que se ela conseguir adestrar esse homem vai ficar bem. Não vai. Vai virar... pode até fingir de morto, igual um cãozinho adestrado, não sei.
mas não vai ter natureza para amar, não vai ter natureza para buscar a Deus, não vai ter natureza para amar a palavra de Deus, não vai desejar nada disso. Não se deleita na presença do Senhor, não tem prazer em Deus. Tem prazer em ser visto, tem prazer em ser distinto, tem prazer em ser honrado, mas não tem prazer na verdade. E esse homem está aqui, cheio de pompa, Deus abençoando, Deus cuidando dele, mas ele está leproso. Aí, como não dá para esconder de todo mundo o tempo todo, ele então, na casa dele, a menininha tem que lavar as coisas, ele deve ter que lavar um pano ou outro, né? Ela fala, se o meu Senhor estivesse lá diante do profeta que vive em Samaria, isso aí estava resolvido. Isso aí, ele seria limpo da lepra. Nossa, na hora que ele escuta isso, ele fala, rapaz, vou para lá. Vou. E é algo que às vezes não acontece conosco. Ou pelo menos com muita gente. A gente ouve falar de Jesus, ouve falar do seu evangelho, mas não temos essa atitude de dizer assim, meu Deus, deixa eu correr para lá. E aí ele vai, avisa o rei. Rei, está acontecendo assim, a menina falou, tem um camarada lá, um homem de Deus, eu vou para lá, o senhor me dá uma carta? Por quê? Por que ele quer carta, gente? Engraçado que ele fala pro rei dele assim, ó, eu vou para lá. O rei fala assim, ó, eu vai lá, sai vazado, já enche a burra de dinheiro, já vai coloca aí não sei quantos talentos de prata, roupa, veste festivais, vai que esse cara vai custar caro, porque essas coisas são caras mesmo, o cara, né? Baratinho não vai ser não. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou mandar uma carta pro rei de lá. E ele manda na carta escrita assim, ó, enxergando essa carta, quando você estiver lendo, fica sabendo uma coisa. Foi eu quem enviei esse cara aí, e você faz favor de curar ele. O cara, quando escuta isso, se desespera e fala, agora azedou. Eles vão voltar para cima de mim, o rei só está caçando uma confusão. Porque acaso sou eu Deus para poder dar a vida, ou tirar a vida, para curar esse cara? Primeiro que a menina mandou falar com o rei. A menina mandou falar com o profeta. Mas um profetinha lá, né, gente? O que é um profetinha lá? Se um profetinha lá já é assim, que dirá o rei, né? Que é a visão da aparência. A visão da religião é a visão da aparência. Mandou para o rei. De rei para rei. O rei já desespera. Por quê? A figura da religião, ela também trabalha com a sua possibilidade. Por isso que a religião é desesperadora. Chega uma hora que ela tira de nós a esperança. Lembra que eu falei que quando a gente estava no 17 de Gênesis ainda, que a percepção para mim de Abraão, de Deus, quando Deus fala que vai dar o filho para ele, é uma percepção tão desiludida, né? Ele coloca o rosto em terra, adora uma adoração que não significa adoração, lembra que eu falei disso? Porque por dentro ele está rindo, e daí fala, ó, Deus, se o Senhor cuidar de Ismael para mim tá bom demais. O que é isso senão desiludir de Deus? Esse Deusinho mequetrefe, não dá nem vontade de orar. A não ser que seja em campanha para, sei lá, receber alguma coisa, curar uma lepra, enfim. Mas não é um Deus que eu tenho prazer nele. Eu não tenho prazer, eu não quero fazer churrasco com esse Deus. Eu não quero comer e beber com ele. Eu sou obrigado a orar para que ele tique lá no céu que eu orei. Eu tenho que falar que ele é bom, porque eu falando que ele é bom já não ajuda muito. Se eu falar umas verdades que eu tenho aqui dentro para esse Deus, aí complica a minha vida. Isso é animismo. Animismo é assim, quem controla o divino sou eu. Eu manipulo com ritos, eu sei como deixar ele bonzinho, como ele deixar ele nervosinho. Isso é paganismo, isso é animismo, isso não tem nada a ver com o evangelho. O Deus do evangelho é o Deus que te conhece. E o Deus que está para além de você e das suas possibilidades. É um Deus que faz tudo por meio da sua palavra, por graça. E é o que nós vamos ver na continuação desse texto. Por quê?
Porque o profeta fala assim: ô desesperado, fica tranquilo. Tem Deus aqui em Israel. Tem evangelho aqui nesse lugar. Manda esse caboclo lá na minha casa lá. Puxadinho. Manda ele lá na minha casa lá. Que ele vai ver se tem Deus em Israel. O cara chega lá. Para o negócio. Para tudo. Vai com a comitiva toda, para na frente da casa do profeta. O profeta nem vai ver a cara da figura. Manda recado. Manda um recado. Pega um molequinho dele lá, o menino do profeta. Essa é uma figura muito emblemática no Antigo Testamento. Todo profeta tinha um menino. Um aprendiz dele lá. Ele fala, vai lá. Vai lá e fala pra ele que é pra ele tomar banho. Fala assim, vai tomar banho, Naamã. Toma 7 vezes. Toma uns 7 banhos lá que azedou isso daí. E quando ele chega lá, ele fala, ó, o profeta mandou o senhor tomar banho 7 vezes lá no... Nossa, esse homem fica indignado. E no Jordão ainda. E no Jordão. Fica indignado. Que honraria é essa, né? Não, primeiro que é o seguinte, cara. Eu vim aqui, esse cidadão nem vem aqui para falar comigo, né? Porque nós queremos essa distinção. Além de querer distinção, sabe aquela estrutura dos discípulos? Senhor, quem que vai sentar à direita? Quem que vai sentar à esquerda? Essa é o que a religião faz. Ela distingue a gente. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. A palavra de Deus vai dizer que Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Não há ninguém melhor. Todos nós que cremos em Jesus somos a mesma coisa. E todos nós que não cremos em Jesus somos a mesma coisa. Essa classificação de castas, esta ideia de castas é o que nós vemos hoje nas nossas TVs. Onde Deus abençoa uns em detrimento de outros, tendo em vista as castas. Os deterministas de plantão gostam muito de falar disso. Gostam de dizer que você nasceu assim porque Deus quis. Não, Deus não quis, não. Quando você é assaltado, eu quero dizer para você que Deus não quer isso. Quando você tem uma doença, eu quero dizer para você também que Deus não quis essa doença. Deus é o Deus que age em todas as coisas para o bem daqueles que lhe amam. Mas Ele não é aquele que provoca todas essas coisas. Isso tem a ver comigo, tem a ver com você. Tem a ver com, se você levantar do seu banco e vir aqui me dar um tapa, Deus não vai segurar sua mão, não. Ou vai. Quem gosta de dizer isso é quem... Nós vivemos num mundo onde ninguém mais tem responsabilidade por nada. Onde todo mundo é vítima. Já reparou isso? Então o moleque virou bandido. Ah, tadinho, mas nasceu não sei aonde, não sei o quê. Eu conheço um amigo meu que é pastor. Ele é um rapaz novo também. E ele nasceu e cresceu dentro do complexo do Alemão. E quando o pessoal começou a implantar lá o sistema lá das UPPs, que invadiu lá o complexo, começou aquela invasão, porque o estopim, o último, foi uma vez que os bandidos cercaram uma casinha da polícia lá, e metralharam essa casa da polícia lá. Sei lá como é que chama. Aqui chamava módulo policial antigamente, né? Que era uma ideia maravilhosa, até tiraram, não sei porquê. E ele estava no ponto de ônibus em frente, do outro lado da pista, e ele levou um tiro, um dos tiros pegou nele. E ele viveu a vida dele inteira dentro desse lugar, e o Senhor faz da vida do moço uma bênção. O que eu quero dizer com isso? Todos nós
não no que diz respeito à salvação, mas no que diz respeito à vivência da salvação. Somos responsáveis por muitas coisas. Deus nos chama a partilhar dessa relação com Ele. Como o Senhor fez com Adão e com Eva, quando criou por graça, fez tudo, abençoou e disse, então, agora vocês vão interagir comigo, vocês vão povoar a terra e vocês vão cuidar de tudo aí que eu fiz. E o homem resolveu fazer algo que não era a vontade de Deus. Deus não perde a sua soberania do ponto de vista de que Deus vai redimir todas as coisas e já o fez em Jesus. Mas o homem foi responsável pelo seu pecado. E nós também. Eu nem sei porque eu entrei para esse lado, mas tudo bem. Esse camarada está bravo diante de Eliseu. E ele não é distinto, ele não se considera valorizado. E ele então fica bravo. E aí ele fala como que ele idealizaria o profeta. Rapaz, ele não chegou aqui, ele não fez uma quizumba aqui, ele não esfregou a mão, não invocou o Senhor seu Deus, não pôs a mão no lugar da pereba, não fez nada disso. Porque até nisso a gente quer pompa, né, meu? Sabe aquele novo nascimento que é assim, como é que você nasceu de novo? Rapaz, nem sei, quando eu vi eu já estava aí. Não, eu estava andando, meu irmão, e uma luz brilhou. É assim, nós queremos um negócio fantástico, né? Um negócio, sabe, aquela ideia simples de que aquele que ouviu o Evangelho e foi constrangido pela palavra de Deus e pelo amor de Deus e falou, Senhor, tem misericórdia de mim, não serve. Eu quero pompa. E daí o texto é muito rico, gente. Eu não vou ter tempo para trabalhar todo o texto. Mas o texto é tão rico que daí o cara vai embora de biquinho, de beicinho. Mas sempre tem um filho de Deus ali, né? Graças a Deus, né? E o cara fala assim, rapaz, se ele tivesse pedido para você fazer 980 mil flexões, você não teria feito? Teria tentado. Né? Pelo menos. Você fala, quantos anos? Pode ser uns 10 anos, eu faço trem. Passar eu faço. Se ele não tivesse te pedido um negócio difícil, você não teria feito? Porque a nossa realidade é essa. Sempre a gente está querendo saber o que tem que fazer e tem que ser um negócio difícil. Esse negócio de graça, né? Não, esse pagar de preço. Esse negócio de graça, assim, mas como assim? Simples assim. Eu era cego, agora vejo. Mas como? Explica pra nós, cara. Não precisa explicar, cara. Precisa explicar que ele veio, falou e curou e acabou. Não serve. Graça é outra coisa que a religião não suporta. Tem que custar algo. Eu tenho que pagar esse trem. E ele vai insistir nisso. Fala, não, rapaz, vai lá, toma uns banhinhos lá. Porque o profeta, o que é profeta? Profeta é o cara que fala a palavra de Deus. Enfim, esse camarada vai lá e toma o banho. E ali é uma figura do batismo, que é uma figura da morte e da ressurreição. E o texto vai dizer que a sua pele se tornou como de criança, não é? Tremendo, porque aquele que não se tornar como criança não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver. Quem não se tornar como criança não pode entrar. É tudo. E até a questão da quantidade de banhos, né? 7 banhos. Que é o número da perfeição, né? O número de Cristo. Esse cara vai lá e volta. E volta e diz assim, rapaz, agora eu sei que não existe Deus em outro lugar, a não ser aqui em Israel. Volta convertido, mas volta ainda insistindo em pagar. Porque mesmo depois que nós nascemos de novo, que nós temos uma experiência genuína com o Senhor, vê se não é duro viver com essa dívida no seu coração. Orgulho daquilo. Eu sempre falo assim, às vezes falo para vocês assim, eu gosto de repetir essa frase, eu falo assim, eu não gostaria de ser amado por Deus. Eu gostaria de ser admirado por Ele.
Eu queria que ele me olhasse e falasse assim, pô, esse moleque é demais, né? Não. Acertei a mão, né? Mas eu só vejo um amor constrangedor que não tem o que oferecer para ele. E qualquer tentativa de oferecer se transforma numa ofensa tremenda, porque é dizer assim, eu tenho algo que o senhor não tem, e eu tenho algo que é mais valioso do que o sangue do seu filho vertido na cruz do Calvário. Isso humilha a gente, né? Isso humilha a gente. E a gente quer o tempo inteiro pagar. E aí, o profeta é um profeta bom. Apesar que o menino depois, vocês pegam um texto para depois estudar, o moleque do profeta vai atrás dele. Vai, ó, rapaz, ele não quis lá. Foi premiado. Ele é a geração dele. Ai, meu pai. E não tem, gente. No evangelho não tem paga. No evangelho só tem joelho dobrado. Só tem gente adorando, falando, Senhor, obrigado, eu não mereço, mas agradeço. Rosto no chão. É rosto no chão, de adoração. E dizendo assim, olha, eu só quero adorar porque agora eu não me curvo mais diante de nenhum outro Deus. Se bem que é o seguinte, meu rei lá vai entrar para adorar Rimon. E aí? E Desculpa eu peço que o Senhor me perdoe, porque ele vai se grudar na minha mão aqui, vai ter uma hora que eu vou ter que ajoelhar lá, não. Mas o Senhor sabe que o meu coração não está mais nisso. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Deus sabe como tratar com cada um de nós. A melhor coisa que nós temos é colocar diante de Deus a nossa lepra como verdade. Entender que o seu amor, a sua ação sobre nós não está vinculada a nós. Aquilo que o Silas gosta de dizer também. Deus se relaciona comigo e com você, sustentado pelo seu caráter e não pelo nosso. Deus nos ama. Deus está o tempo inteiro demonstrando esse amor por nós, para nos livrar desta mentira da religião, seja ela qual for, para nos dar vida, para nos curar, para fazer de nós novas criaturas, para fazer de nós novas pessoas que tenham prazer na comunhão com Deus, que não vivem mais na limitação das suas possibilidades, que vivem uma realidade de adoração frugal, e ainda que haja temor no coração, reverência diante do Senhor, sabe contudo que o Senhor é o seu Pai, e vive como um filho. Este é o convite do Evangelho, um convite para a verdade. É um convite que choca, realmente. Você vai sentindo diante de você, como o próprio Jesus diante da cruz. Ninguém vai para aquilo achando que aquilo é que suco. A gente esperneia, a gente não quer, porque a cruz é dolorida, mas ela é um instrumento de Deus para tratar conosco, para exterminar em nós e nos exterminar este velho homem que tem prazer nestas vestes festivais, nestas ilusões promovidas pela aparência que a religião traz, mas que sofre desesperadamente na alma o desejo de ser quem se é e ainda assim ser aceito, de ser quem se é e se ver na disposição das possibilidades de Deus e não da sua, de ver que é um pecador, mas que é um pecador redimido, lavado no sangue do Cordeiro, é alvo mais do que a neve, porque Deus operou uma poderosa salvação em Jesus, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, e Deus o ungiu para dar vista a nós, para anunciar o Evangelho a nós, para tirar de nós aquilo que nos oprime, para tirar de nós as nossas cadeias, e para anunciar a nós o ano aceitável do nosso Deus. O ano em que Deus pode receber a mim e a você, porque existe um sacrifício do Cordeiro de Deus que garante isso. Se sustentar em qualquer outra coisa é negar o Evangelho, é assumir a vida da mentira como um estilo de vida,
Tá bom, mas a gente vai fazer isso conscientemente daqui para frente. Não é verdade? Nenhum de nós vai poder dizer assim, ó, eu não sabia. Porque Deus amou a mim e a você. E esta é toda a fala do Evangelho. E a prova deste amor, a expressão desse amor, está em que Deus serviu a mim e a você na cruz do Calvário. Serviu o seu Filho, a sua carne e o seu sangue, para que você coma e beba a carne e o sangue de Jesus, para que você possa ter vida, para que eu e você possamos ter vida. E isto, meus amores, vocês que estão assistindo aí não sei aonde, a religião não vai poder dar. Isto é só o Evangelho que pode dar. Que Deus opere assim em nós para a glória do nome dEle e que Deus nos faça instrumentos deste Evangelho a outros. Amém? Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por esse amor que é constrangedor. Mas nós queremos, Pai, demais ser tratados pelo Senhor, sermos como filhos, corrigidos e desfrutar, Senhor, da Tua comunhão que nos traz alegria. Obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado por cada irmão aqui. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada. Que o Senhor santifique o Teu nome em nós. Que o Senhor nos vivifique pela Tua palavra. Que o Senhor avive a Tua igreja nesta cidade, Senhor. E que o Senhor faça de nós instrumentos do Evangelho, para a glória do Teu nome e do Teu Cordeiro, Pai. Eu peço, Senhor, que se há alguém no nosso meio enfermo, que em nome de Jesus o Senhor envie uma palavra de cura. Pai, eu clamo ao Senhor que todo pensamento que está erigido em nossa mente, que se levanta contra o conhecimento de Jesus, seja por Ti mesmo repreendido, em nome de Jesus. E que nós possamos descansar no Teu amor e na obra consumada do Teu Filho amado. É em nome dEle que nós oramos. Amém.